estimado professor Dr. Reinaldo de Carvalho Moura, minha estimada e querida amiga, professora, também minha professora, Juliana Cordeiro, na pessoa de quem eu quero saudar todas as alunas, as advogadas, as promotoras, as juízas, as mulheres da comunidade jurídica que vão ocupando cada dia mais um espaço maior. E eu fico muito feliz com isso. E minha felicidade só será completa quando nós modificarmos na Constituição a composição do Superior Tribunal de Justiça, que já está muito démodé. A minha proposta é um tribunal não de 32 ministros, mas de 32 ministras e eu de presidente vitalício. Acho que será muito melhor de trabalhar. Mas também não se anime. Eu já avisei algumas lá que, se ficarem muito chatas com o tempo, eu vou ter que trocá-las. Estamos estabelecendo até uma idade de vitaliciedade. Quer dizer, não será vitalício aos 75. Aliás, já estão falando na PEC, passou a PEC da Bengala, já estão falando na PEC do fraldão, 80 anos. Mas a gente fala porque tem alguns que são muito bravas e amanhece muito mal-humorado, não é verdade? E quando amanhece mal-humorado, coitado do jurisdicionado, do advogado, da advogada, ainda mais se for advogada bonita. Como sofrem as advogadas bonitas. Mas no meu tribunal, no nosso tribunal do futuro, vai ser só alegria. Tenha certeza. Nós vamos falar um pouquinho, e esse é o nosso convite, sobre o papel dos tribunais superiores. Aliás, o que nós temos a falar um pouquinho mesmo é sobre o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Falamos sobre os tribunais mais importantes da Federação. O Supremo como Corte Constitucional, o STJ como um tribunal de controle da legalidade, que assegura a inteireza do direito federal infraconstitucional, além também de exercer uma jurisdição de primeiro grau, quando julga as causas originárias, o Supremo do mesmo jeito, o Supremo, quando está julgando lá o Petrolão, o Lava Jato, ele é um tribunal de primeiro grau, colhe prova, instrui, ninguém vai falar em pré-questionamento, ninguém vai falar em óbice recursal, até porque ali não se trata de recurso, mas de uma ação originária, ou seja, o Supremo age, o Superior Tribunal de Justiça, quando julga governador, quando julga desembargador, quando julga membros dos tribunais de contas, ele age como um juiz de primeiro grau. Então, nós vamos ver que o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem atribuições tanto de uma corte recursal, como de uma corte de primeiro grau. Eles exercem tanto uma jurisdição extraordinária, por intermédio de um remédio processual, o STJ, chamado recurso especial, e o Supremo, através de um remédio processual chamado recurso extraordinário, e como são também o STJ, sobretudo, um tribunal que também julga recurso em caráter de revisão, como o Tribunal de Apelação. O Superior Tribunal de Justiça, quando julga o recurso ordinário, na verdade, se equivale a um Tribunal de Justiça. Mas essas não são funções preponderantes. O Superior Tribunal de Justiça não foi criado para julgar recurso extraordinário, o Supremo não foi criado para exercer a competência originária em ações criminais. Isso ocorre por acidente. Qual é o papel fundamental? O que justificou a criação do Supremo Tribunal Federal, que justifica a criação do Superior Tribunal de Justiça? Exercer o controle da primazia da Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ao Superior Tribunal de Justiça, o controle de legalidade, ou seja, cabe ao Superior Tribunal de Justiça a função precípua de assegurar a inteireza do direito federal
infraconstitucional e, ao mesmo tempo, assegurar a uniformidade da interpretação desse direito. Portanto, é muito importante a gente falar sobre esse papel do Superior Tribunal de Justiça. Observem bem, eu gostaria de informar aos senhores, quando eu me referir aqui recurso de natureza extraordinária, que é aquele recurso que não basta apenas a sucumbência, né, como recurso extraordinário, o papel dele não é imediatamente zelar pela prevalência do interesse subjetivo da parte, tanto é que a simples sucumbência não autoriza só por si a interposição do recurso, é necessário um plus, é necessário que a questão que se discute seja uma questão no Supremo Constitucional, no Superior Tribunal de Justiça, uma questão federal, é necessário que se debata apenas teses jurídicas, já que esses tribunais não são vocacionados a rever o exame da matéria probatória. Olhem bem, e aí você já começa a perceber que é uma distância muito grande entre o recurso de apelação, entre os recursos que transitam pelas instâncias ordinárias, aí de os tribunais de apelação, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, é muito onde, para uma apelação, basta simplesmente a sucumbência para se recorrer. Para o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, é necessário a sucumbência, é necessária a demonstração de violação, né, de um preceito legal, federal, é necessário que a matéria esteja exaurida nas instâncias ordinárias, ou seja, tem um complexo de exigências em razão da natureza destes recursos. No mesmo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não basta a sucumbência para se entrar com recurso extraordinário. A questão precisa ser constitucional, é preciso demonstrar a relevância da matéria, a repercussão da matéria, que vai além do interesse particular, mas de um interesse geral. Portanto, nós vamos mostrar aos senhores que há uma diferença fundamental na natureza destes recursos. Eu diria que a apelação, o agravo de instrumento, os senhores enxergam apenas uma natureza processual do recurso, de levar a um tribunal superior a revisão da matéria, devolver a um tribunal superior todo o conhecimento da matéria julgada em primeira instância. Quando se está em sede de recurso especial, já não se pensa assim. Porque esse instrumento ele tem uma função não meramente processual. Tem também uma função processual, mas não apenas processual. Tem, além da função processual, uma função de controle de legalidade em sede de recurso especial. Tem a função de devolver ao Tribunal Superior o controle da constitucionalidade no Supremo e o controle da legalidade, ou seja, da preservação da ordem jurídica infraconstitucional no Superior Tribunal de Justiça. Assim, acontece por quê? Porque, normalmente, nas federações, e o Brasil é uma federação, nós temos mais de um poder regulando os súditos. Tomamos, por exemplo, a Federação Brasileira. Antes eu fiz uma saudação parcial. A essa altura, os meus colegas aqui, os meus embaixadores amigos presentes, quero saudá-los, eu fiquei só falando das mulheres, vão pensar que eu sou um namorador, que só saudei as mulheres. Mas se pensarem, eu não desminto, essa fama a gente não desfaz, não é verdade? Eu quero saudar aqui o meu colega, professor Tucci, sempre querido. Depois que ele fala, é até muito difícil a gente falar,
Tucci, como já disse, somos amigos há quase 30 anos, é um grande professor do Largo de São Francisco, de São Paulo, mas em vários congressos já tivemos a oportunidade de falarmos juntos, e por onde transita, deixa sempre o ar da sua simpatia e do seu profundo conhecimento de direito, sobretudo direito processual. Reencontrá-lo é sempre um prazer enorme. Também aos meus colegas professores da universidade, desculpe o equipe, a gente vai se empolgando, vai falando. É que a gente fica feliz de vez em quando, na verdade. Tem aquele cidadão que nasce aborrecido, né? Acorda aborrecido. Esses dias eu estava em Lisboa, um amigo me perguntou, poxa, mas você já chegou alegre cedo, estou no mau humor, levantei cedo, falei, meu amigo, eu acordo para a vida. Eu acordo para a vida. E a vida, nós é que fazemos ela boa ou ruim. É lógico que hoje eu estou vendo aí muita gente aborrecida, que acordou mal-humorado, que não sabe escolher o time para torcer. Torcedor do Atlético hoje, todo. Todos, mas não tem nada. Eles continuam acreditando que serão campeões. O Zé Murilo está aí. Eu não vi você aí, Zé Murilo. Zé Murilo foi vice-presidente do Atlético. Esses cabelos brancos estão justificados, né? Mas observe, na federação, dizia eu, os súditos são submetidos a 2 poderes. Na Federação Brasileira, 3, porque a Constituição brasileira inclui os municípios como integrantes da federação. Nós temos 2 poderes sobre o mesmo súdito. Nós temos o poder que emana da União, assegurado na Constituição, temos o poder que emana do Estado, também descrito na Constituição, e observe bem, esses poderes não podem conflitar, eles se complementam. E não tem um poder maior que o outro, como alguns sustentam. Na realidade, o súdito está submetido à Constituição, a qual também os poderes constituídos, seja estadual, federal, municipal, também estão submetidos à Constituição. Portanto, as atribuições definidas na Constituição, no artigo 21 da União, 21, 22 da União, do 25 dos Estados e depois dos municípios, faz com que um exclua de regra o poder do outro. Então, aquilo que é competência e atribuição da União, não pode o Estado, evidentemente, legislar, não pode o Estado agir. Em determinadas hipóteses, nós vamos encontrar os poderes concorrentes, porque assim diz a Constituição, né? Vamos ver que, em matéria de legislação tributária, permite o poder concorrer. Mas eu queria dizer aos senhores que, na realidade, a federação nossa é um pouco diferente da americana. Lá sai o poder dos estados, uma fatia do poder dos estados transferida à União. Aqui no Brasil, era o Estado unitário que cede um pouco do seu poder aos diversos estados, mas não importa a maneira que se criou esta federação. Nós vivemos num Estado federativo, com regras definidas na Constituição brasileira. Portanto, nós temos todos os súditos, todo cidadão, submetidos aos poderes da União, do Estado e, nos termos da Constituição, do município, porque os municípios, segundo o texto da Constituição, passaram a integrar, a partir de 88, de forma expressa, a Federação Brasileira. É evidente que, como nós temos vários estados, não na autonomia da Federação Americana, mas vários estados que se organizam administrativamente, se organizam legislativamente, se organizam jurisdicionalmente, nós precisamos entender que nós temos várias fontes legislativas. Mas todo o Estado federado cria normalmente um órgão para controle da validade do seu direito, da eficácia do seu direito, principalmente da eficácia do poder central, do direito aqui chamado direito federal.
Mas observem que no Brasil, na realidade, nós falamos em federação e falamos numa justiça federal, organizada pelo Estado, uma justiça estadual, federal organizada pela União, uma justiça estadual organizada pelos Estados. Mas nós temos mesmo uma dualidade de justiça, uma justiça federal, que englobaria o juiz federal, a justiça do trabalho, e temos mesmo uma outra justiça, diferente dessa, desconectada dessa, constituindo a justiça dos Estados, e ainda teríamos uma terceira hipótese, justiça, uma justiça híbrida, na forma da justiça eleitoral, integrada os membros da justiça estadual e da justiça federal. Na realidade, isso na Federação Brasileira não é possível. E não é possível por uma razão. Nós temos a unidade do direito. No Estado onde há unidade do direito, e isso porque o tipo de federação adotado pelo Brasil, que é diferente da americana, cada Estado tem poderes próprios de um Estado federado, tem a sua Corte Constitucional, tem a sua Corte Estadual, ou seja, nos Estados Unidos da América, nós vamos encontrar um somatório de, na realidade, de Estados federados, formando a Federação Norte-Americana. Aqui não. Nós temos um Estado que era unitário, que descentralizou administrativamente, dando poderes a cada uma das unidades, e a mais importante, a gente não precisa dizer, né, tudo que é Minas Gerais. A gente nem deve, você sabe que é falta de educação de falar que é mineiro, né? Porque pode ofender quem mineiro não é. Então, por educação, a gente não fala. Porque ser mineiro não é simplesmente uma questão de Estado. Não é uma questão de Estado. É um status. Agora, ser mineiro cruzeirense, mais que um status, é uma grife. Não é isso, Zé Murilo? Não adianta. Tanto é que, na verdade, os atleticanos são todos uns cruzeirenses de pretensão, de sonho. Por exemplo, qual o uísque preferido do Zé Murilo Procópio? O Blue Label. Então, observe, nós não temos aqui, na realidade, uma federação jurisdicional como tem os Estados Unidos. Não temos por uma razão, pela unidade do direito brasileiro. A fonte única, segundo a Constituição, é o Congresso Nacional. Então, se nós não temos verdadeiramente uma justiça federal, uma justiça estadual com toda a independência, o que nós temos é uma descentralização da justiça. Essa descentralização da justiça permite que os Estados tenham não o poder, eu diria, o ônus de organizar uma justiça para julgar o quê? Com base nas leis da União. Essa descentralização da justiça permite que a União organize uma justiça chamada Justiça Federal para julgar com base nas leis da União, do Congresso Nacional, causas tendo como parte ela própria a União e as respectivas autarquias e empresas públicas. Então, na verdade, este país não tem uma justiça federal, uma justiça estadual. O que este país tem é uma justiça nacional. E essa justiça nacional aplica o direito nacional, em razão da unidade que prega o artigo 22, em razão da competência privativa da União para legislar sobre a grande maioria dos ramos, direito comercial, direito civil, direito processual, etc. Então, nós temos um direito, na realidade, nós temos um direito nacional. A nossa federação não, tenho certeza, a nossa federação, ela não
a nossa federação, ela não permitiu e não criou, efetivamente, 10 minutos só. Mas com essa voz bonita, esse homem elegante, as meninas vão protestar. Então, bom, se nessa federação, ou seja, se criou um órgão para controlar, para zelar, para assegurar a inteireza do direito federal constitucional no Supremo, ao Supremo cabe a incumbência de zelar pela prevalência da Constituição, das normas constitucionais. De outro lado, criou um outro instrumento a partir da Constituição de 88, desmembrando uma fração da competência do Supremo e criando-se o Superior Tribunal de Justiça, um órgão com o papel de assegurar a inteireza positiva e a unificação da interpretação do direito federal infraconstitucional. E o remédio de que vale, que o legislador colocou à disposição das partes para isso, foi exatamente o recurso extraordinário para controlar com as normas constitucionais e o recurso especial para se alegar as violações do direito federal infraconstitucional. Mas aqui entra uma explicação importante, deveras importante, porque não precisa só da sucumbência, porque esse recurso não é um recurso de natureza ordinária. Neste recurso não se visa apenas, não se visa imediatamente assegurar o direito subjetivo da parte, a prevalência do direito subjetivo da parte. Não. O recurso especial é um instrumento que o Estado coloca à parte para, buscando a prevalência do interesse subjetivo, dá a oportunidade ao Estado, através do seu órgão competente, o Superior Tribunal de Justiça, de assegurar, de resguardar a inteireza do direito positivo, dando a última interpretação ou unificando a interpretação quando divergente as posições dos diversos tribunais, com o papel de assegurar, com o papel de se obter o quê? Aquilo que é um dos propósitos do direito, certeza. E ao se realizar a certeza, se realiza um valor jurídico importante do direito, a segurança jurídica. Portanto, não é incomum dizer que o recurso especial, como às vezes o próprio recurso ordinário, não visa imediatamente assegurar a integridade do direito subjetivo da parte. E não é por uma razão simples. Esses tribunais, quer o Supremo, quer o Superior Tribunal de Justiça, quer seja o recurso especial, quer seja o recurso extraordinário, não olha imediatamente esse interesse. Se olhasse, ele teria que examinar a prova. Se olhasse, ele não teria que julgar apenas questões federais, violação de normas federais, ou no Supremo, violação da Constituição. Esse recurso, na realidade, é um instrumento político-processual, político-constitucional e processual, de que vale o Estado para que o ordenamento jurídico mantenha-se íntegro, intacto, tributando aos tribunais superiores o papel de guardião. Guardião que se dá em razão do conhecimento de causas que lá chegam na busca da realização de um direito subjetivo.
mas que o Estado, na realidade, pega uma carona nesse interesse subjetivo para realizar um direito público consistente na exata interpretação da lei. Não se pode dizer, como alguns também sustentam, que esses recursos não visam a proteger o direito subjetivo. Visam, sim, mas apenas de modo imediato, de modo indireto. Não se pode pensar nesse formalismo extremo. Nós teremos recursos para assegurar o direito objetivo, mas desprezando o direito subjetivo, o que em outro pensamento significa dizer pouco importa que a ordem jurídica se realize. Isso seria um absurdo. Portanto, o papel desses tribunais é adicionar ao valor justiça do caso concreto, o valor da segurança jurídica que se obtém pela certeza advinda da interpretação da norma federal infraconstitucional no Superior Tribunal de Justiça ou da Constituição no Supremo Tribunal Federal. Este é o papel. Aliás, eu tenho uma expressão mais feliz do papel desses recursos de natureza extraordinária, do qual conceituamos, do qual recurso de natureza extraordinária, do qual se encontra compreendido o recurso especial, o recurso extraordinário, de certa forma, o recurso revisto na Justiça do Trabalho, o recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral. Para mim, a expressão mais feliz é a de que nos dá Calamandrei, que escreve em matéria de recurso de cassação, mas em tudo aplicável ao recurso especial aqui no Brasil. Ele diz que o recurso de cassação, e eu traduzo, adapto para o direito brasileiro, no recurso especial, ele tem a possibilidade de levar ao Tribunal Superior, no caso, para que esse tribunal possa fazer marchar em igual passo o interesse individual na justiça do caso singular e um interesse público na interpretação exata da lei em abstrato. Portanto, o fundamento deste recurso de natureza, ou dos recursos de natureza extraordinária, é política constitucional. E ainda que seja um recurso de natureza política constitucional, não se pode negar-lhe a natureza de recurso processual, porque é através do processo, é através da impugnação processual que se leva à corte a pretensão do direito subjetivo, a pretensão para a prevalência do direito subjetivo, e a corte, ao interpretar o direito subjetivo, extrai uma tese jurídica que interpreta para realizar a ordem jurídica objetiva. De sorte que meu tempo está esgotado, não recebi mais, meu tempo deve estar esgotado, eu vou obedecer aqui a ordem, ao tempo em que quero agradecer o convite, professor Juliano, para que me dá a oportunidade, primeiro, de sempre voltar a Minas, como bom mineiro. Segundo, de voltar a esta casa, a Casa de Afonso Pena, a escola de direito mais tradicional do Estado de Minas Gerais e uma das mais conceituadas no Brasil. Eu, porque morava no interior, não tive a oportunidade de aqui estudar, tive que estudar no interior. Mas sempre reconheci e sempre tive uma grande admiração
não só pelo corpo docente, como pelos advogados aqui, juízes e promotores, aqui formados. E quando me lembro, diretor jurídico do Banco do Brasil, quando recrutava advogados para integrar a unidade de Minas Gerais, recebia como mão de obra mais qualificadas aqueles que aqui colaram o grau. Portanto, eu sou um profundo agradecedor da mão de obra que me forneceu e me propiciou grandes advogados, grandes nomes para o exercício da advocacia colegiada no Banco do Brasil. E, ao mesmo tempo, eu sou profundo conhecedor da história dessa casa, dos valores que daqui saíram e que muito engrandece a comunidade jurídica mineira. Muito obrigado pelo prazer de estar com vocês.